Noronha, em 26, obviamente, temos as eleições, isso acaba sendo um ponto definidor na economia. Eu queria te ouvir sobre como as eleições afetam o cenário para depois dessa decisão, quais são as possibilidades com as quais o senhor tem trabalhado neste momento e se a discussão fiscal, que é absolutamente necessária, ela fará ou não parte da campanha eleitoral. E aí, quase que do ponto de vista filosófico, eu queria ouvir o Trabuco sobre o senhor que é um pouquinho mais experiente que o Noronha. As eleições deste Muito ano. mais, né? Como é que o senhor encara, o senhor tem tanta experiência no setor financeiro, no setor privado, é mais uma eleição. Muita gente começa o ano eleitoral com muito medo. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre eleições, economia e as coisas que continuam, porque o país continua depois das eleições, independentemente das urnas. Naka, você fez uma pergunta, mas você já embutiu a resposta a ela, né? Os ciclos... Falei demais. Os ciclos econômicos e os ciclos políticos, eles não foram revogados. Eles acontecerão. E as pessoas, os brasileiros, o país, vão estar aí, amanhã, acordando, fazendo a feira, comprando, assim por diante. Então, os bônus que o Brasil tem, eles continuarão extremamente sólidos. Por isso que eu acho que numa trajetória histórica, o Brasil, ele dá respostas. E essas respostas que ele dá é no aspecto da produção, do funcionamento da economia. E o que nós temos visto nos últimos meses, quase que há um flight to quality para as bolsas brasileiras. Isso significa que temos um mundo de investidores, de gestores de ativo, olhando o portfólio que o Brasil tem. Isso até tem fortalecido o real frente ao dólar, que é algo assim muito importante para o estabelecimento da política monetária, um câmbio estabilizado, um câmbio com viés de baixa, que praticamente quase que foi no sentido contrário da opinião de alguns analistas um pouco mais céticos, ou um pouco mais pessimistas. Então, nós temos de olhar para frente. Você disse, pode provocar um pouco de medo ou temor, mas esses sentimentos de medo ou temor sempre são acompanhados com a sua contrapartida, que é a esperança, que é a mudança e assim por diante. Isso, vamos para frente. É o olhar da experiência, né, Cacau? Tá vendo aí, né? E eu concordo plenamente com isso também. A vida continua aqui, tá? Não se para por conta de eleição. Eu posso te dizer o seguinte, vou trazer um elemento aqui que a nossa equipe econômica, ela sempre olha, né, para isso aqui, traz dados históricos e faz análise em cima disso aqui, tá certo? Todo mundo acha intuitivamente que você tem uma grande volatilidade em período eleitoral, né? Mas você, de fato, pode ter, por temas específicos, casos específicos, em poucos dias. Agora, a nossa equipe olhou o histórico e viu que não é assim no período eleitoral inteiro, tá? Obviamente, né, você tem antecipação, né, das companhias que vão fazer algum tipo de emissão, por exemplo, no mercado de DCM ou IDCM. Então, as empresas se movimentam, né, e antecipam, né, tudo aquilo que querem fazer. Mas, independentemente disso, você tem um determinado equilíbrio, tá? Então, a gente está vendo que tem, mas em períodos muito curtos, mas durante o período inteiro, você tem uma regularidade. O Brasil é volátil, né? A gente tem que acompanhar a vol o tempo todo, né? Tá certo? Até porque, né, tem uma expectativa de melhorar o mercado de capitais no Brasil, né? Com essa vol, né, com essa taxa de juros, você não tem. O indicativo de que a taxa de juros vai cair pode ser, já é o primeiro bom sinal, né, para mercado de capitais. E aí, dependendo da vol, né, a gente tem o segundo sinal. Para melhorar mais ainda, né? Você veja que o apetite melhorou bem, né? Como o Trabuco citou aqui, né? De entrada de recurso aqui na nossa bolsa, né? E inclusive IPOs já fora do Brasil de empresas brasileiras, esse negócio que a gente está fazendo aqui agora, repercussão e tudo mais. Agora, em relação à tua segunda pergunta, você me fez a segunda pergunta sobre... Se o tema fiscal fará parte Veja da discussão só, eleitoral.
ele é muito importante, é crucial para o mercado, mas ele não é o primeiro tema que os candidatos exploram, né, Ana Cagao? Você e a Luciana têm muita experiência, sabem disso, né? Talvez, para citar um dos assuntos que estão no topo da preocupação da população brasileira, esteja a segurança, né? Esse é um tema que certamente deve ser explorado nas eleições, a gente estima, né? Agora, política fiscal é um negócio discutido num âmbito, eu diria, mais restrito, aqui com vocês, né? Ele é super importante para o mercado brasileiro e para a população também, mas de uma forma geral não se discute isso. Então eu falo sempre o seguinte, a política fiscal é crucial para a gente para frente, né? Por quê? A gente precisa ter um equilíbrio estrutural. Não é desse governo, não é do governo passado, mas a gente tem um aspecto estrutural que a gente traz historicamente, que é essa questão da dívida pública, né? Se a gente conseguir equilibrar a dívida pública, não é nem cair, mas equilibrar a dívida pública, a gente pode ter um Brasil crescendo muito mais, o que politicamente para qualquer candidato é muito bom, né? Mas precisamos disso, porque isso vai garantir crescimento sustentável, aumento de investimentos, aumento de emprego, né? E aumento da renda no nosso país, tá?